Gente, eu quero conversar com vocês hoje sobre ser independente e ser submissa. Como é que a gente faz isso? Como é que isso acontece? Como é que a gente vive o ser mulher independente e o ser submissa segundo a palavra de Deus? Vamos conversar sobre isso? Eu vou trazer essa reflexão para vocês por meio de uma certo? Para ficar bem mais fácil e prático. Eu tô aqui com meu marido e nós temos um carro. Sempre quando nós saímos juntos, ele que dirige. Sempre eu fico calado na minha, falo o endereço, ele coloca no Waze, ou ele pesquisa como vai fazer, e ele sempre dirige. Eu não critico a forma que ele dirija, eu não fico apontando dedos sobre as direções, a não ser que ele pergunte. E claro, posso sim dar algumas sugestões. Com muito amor, com muita cautela, nada de ficar criticando como ele está dirigindo, certo? Contudo, eu tenho a minha carteira de motorista. Então, assim, quando eu preciso sair sozinha para determinado lugar, eu dirijo. Ele está ocupado, eu pego o carro, eu dirijo, certo? Ou aconteceu já uma situação que ele ficou incapacitado de dirigir e eu tive que dirigir, entendeu aí? E são situações específicas, certo? Mas eu tenho a minha independência, mas eu tenho a minha submissão. Então, por meio desse exemplo que eu falo para vocês, como ser uma mulher submissa, mas também independente. Então, assim, nós temos que estar preparadas, né? Sermos prudentes. A Bíblia fala para sermos prudentes sobre qualquer tipo de situação que possa acontecer. Então, se o seu marido precisar que você dirija, se o seu marido precisar que você trabalhe, você tem que estar disposta ali. E a busca por isso, se preparar para isso é importante. Mas algo que não vai tirar o lugar do homem. A sua independência não pode tirar a autoridade do homem sobre a casa, a autoridade, o que ele deve ou não fazer. Então, eu dei o exemplo do carro, que dá para ser para várias coisas, certo? Aqui na casa, eu tenho as minhas responsabilidades, mas meu marido também tem, nós já dividimos as tarefas. Claro que as minhas tarefas são maiores que a dele. Por quê? Porque o maior tempo que ele passa é provendo no lar. Não é deitado no sofá, não é assistindo televisão. Ele não trabalha em casa, cuidando das coisas da casa, porque ele está trabalhando de outra forma para lucrar no nosso lar, para ter uma renda no nosso lar. Então, da mesma forma que ele está lá fazendo extra para o nosso lar, eu estou fazendo extra cuidando da casa, né? Porque no momento eu ainda trabalho 8 horas por dia. Então, assim, são situações que nós temos acordo ali, mas em nenhum momento vai tirar a função do outro. E eu sempre pergunto para ele: olha, este ano eu renovo meu contrato de trabalho ou eu paro de trabalhar? Ou eu diminuo minha carga horária? Como é que vai ser? Então, o que ele decidir por nós ali, eu vou acatar. E assim, da mesma forma, vale para outras mulheres. Por exemplo, mas Letícia, eu não tenho uma faculdade. É importante ter uma faculdade? É importante, porque se caso o marido não puder trabalhar, se acontecer algum imprevisto de saúde e ele não puder trabalhar, então aí você entra com a sua previsão, tá bom? A previsão de cuidar da casa e também a parte financeira. Mas tudo isso requer um acordo e não de uma forma que vai tirar ele da função dele. Por isso que é necessário muito ter uma conversa, um diálogo, sabe? Um acordo para isso. Essa independência é importante. Provérbios 31, a mulher trabalhava, mas em um momento ela muda a função dela ali. Quando a gente olha os outros provérbios, quando a gente vê como é que as mulheres vulgares promíscuas são, certo? Quando a gente escuta a história de Jezebel, a gente percebe já um outro tipo de mulher. Ao contrário de Esther, ao contrário de Ruth. Ruth teve que trabalhar, por exemplo, mas em determinado momento, quando ela encontrou Boaz, ela parou de trabalhar porque ela teve que cuidar dos filhos ali, né? Junto da sogra, Naomi. Então, assim, são situações que requer a gente ter sabedoria. A gente não pode tirar a autoridade do homem. Então, é necessário diálogo, é necessário acordo, é necessário conversa, né? Porque no meio de tudo isso tem gravidez, tem filhos. Quem vai se abdicar do quê? Quem vai abandonar algo para ter outro, né? Quem vai fazer o sacrifício? Então é muito importante ter isso. Então as mulheres hoje, elas querem ser independentes. Isso não é ruim, isso é muito bom. A Bíblia tem sim mulheres independentes, contudo, debaixo da submissão de Deus.
debaixo das autoridades que elas têm que seguir de ser mulher. Então tem que ter muita sabedoria aí, sabe? Eu não posso abdicar da minha função, porque isso vai mexer com os planos de Deus sobre ao ser mulher, sobre ser esposa, vai trazer o pecado, e as consequências do pecado, a gente sabe, leva à morte. A morte da família, a morte de um casamento, a morte de um relacionamento de pais e filhos. Então, temos que ter muito cuidado aí, o nível de independência que a gente vai colocar, entendeu? Por quê? Porque quando a gente coloca uma independência, beleza, eu vou estudar para ter aí uma possível renda e ajudar meu marido. Amém. Mas, poxa, quem é que vai cuidar dos filhos? E a parte de engravidar e ter filhos? Como é que vai ser isso? Né? E a parte que vai cuidar da casa? Como é que vai ser isso? Então, tem que ter esse acordo, tá? Tem que ter esse planejamento e sempre cuidado sobre a autoridade. O marido é a autoridade e a mulher é a auxiliadora. Quando acontece aí, é o que acontece muito, a mulher, eu vou buscar a minha independência. Beleza. Mas aí, nesse buscar a independência, ela quer mandar em tudo. Ela quer pegar o cargo de tudo. Ela quer se meter em tudo. E aí que tá o problema. Porque tem coisas que você tem que deixar o seu marido ser o marido e cuidar. Não é pra você se intrometer. Deixa ele ser o marido. Confia nele, deixa ele cuidar. Se ele não pedir sua ajuda, ele não precisa de ajuda. Ele desenrola. Então por que você tem que estar mantendo o dedo? Você tem que estar se envolvendo. Então as pessoas, elas têm esse problema de saber o limite das coisas. Então você estudar à noite, fazer uma faculdade, não é o problema. O problema é que você começa assim, fazendo faculdade, trabalhando, aí começa a querer dividir as coisas meio a meio, aí começa a querer opinar por tudo, aí começa a criticar o marido em tudo, aí o marido já não tem mais voz, aí porque você tem a sua independência, você quer ter sua voz também, e aí fica nesse 50-50. E a Bíblia, ela não é 50-50. Ela é funções diferentes. Então, a independência, ela é importante e é maravilhosa, mas sem esquecermos a submissão. Amém? Então, eu dei aqui é basicamente, gente, um conselho, uma opinião bíblica muito importante que a gente tem que falar e que depois eu vou aprofundar mais sobre isso, tá? Vou trazer algumas situações, mas de antemão, isso é uma reflexão para você fazer. Será que a sua independência está ultrapassando a submissão que você tem que ter? Ou o contrário, o fato de você ser submissa está tirando a sua independência e a auxiliadora que seu marido precisa, porque às vezes o nosso marido, ele precisa de auxiliadora no trabalho. Às vezes ele precisa de auxiliadora no financeiro. E aí? E o que você está fazendo perante a isso? Você estuda economia também? Você busca ter uma organização melhor na casa? E isso envolver a parte econômica, a parte da culinária? Você estuda para isso também? Você estuda para cuidar, ensinar seus filhos? Então, são coisas que também envolvem um tipo de independência, um tipo de estudo, e as mulheres não estão fazendo, estão negligenciando, achando que a mulher independente é aquela que trabalha, sendo que não é assim. A mulher independente é aquela que consegue auxiliar o marido em tudo que ele precisa. Entendeu aí o jogo? Então, é mais ou menos isso. Então, que o Senhor Jesus te abençoe, muita sabedoria e cautela nesse nível de independência. E sempre lembre-se de orar e voltar para a palavra. Porque quando a gente sai da palavra, a gente vai ao pecado e acaba matando a nossa família. Fiquem com Deus.